Olá, pessoas, que saudade! Estamos começando agora uma série muito especial chamada Psicologia e Questão Racial. E o primeiro convidado dessa série é o professor Edson Bezerra, que trouxe para a gente uma degustação do seu webinário e você vai assistir agora na sequência. É bom compartilhar um pouco dessas experiências, dessas impressões que a gente está tendo. Estão partindo do meu lugar de atuação profissional, eu como psicólogo que atuo tomando por base a psicologia humanista de Carl Rogers. Mais do que isso, eu me vejo muito num lugar de facilitador, né? Facilitador de aprendizagens como professor, como docente, e facilitador de crescimento nos processos psicoterápicos que eu acompanho. E talvez as reflexões que eu queira trazer são reflexões que caibam a todos os profissionais que trabalham com relações humanas, relações interpessoais e que entendem que a questão racial, a racialização, ela precisa comparecer de modo geral nas nossas relações, né? Nós não podemos mais fechar os olhos para o nosso contexto histórico-cultural brasileiro, que, de alguma maneira, estabeleceu, no decorrer de séculos, uma diferença gritante no modo como as nossas subjetividades se configuram entre o lugar de privilégio e o lugar de exclusão. A gente até hoje observa, acho quase diariamente, casos noticiados, situações em que a discriminação racial é explicitada, mas mais do que um problema individual, um problema até mesmo institucional, é um problema, a gente aprende isso na leitura do mestre Silvio Almeida, é um problema estrutural. Então eu quero compartilhar um pouco com vocês aqui, diferente talvez do primeiro momento em que Fernanda generosamente me convidou para participar, quero compartilhar um pouco com vocês já o comparecimento na minha prática profissional, o comparecimento no meu modo de atuar, né, tomando por base a abordagem centrada na pessoa, derivada do legado de Carl Rogers, o meu letramento racial, a apropriação da questão racial no meu modo de agir, no meu modo de atuar, inclusive considerando o fato de que essa proposta na psicologia, para aqueles que não conhecem, a psicologia ela deveria ser tratada no plural, nas suas perspectivas, são as psicologias. E dentre elas existe essa que advém do movimento de psicologia no pós-guerra norte-americano a partir da obra de Carl Rogers. Então, essa proposta é uma proposta que se sustenta na estrita valorização da capacidade do outro, e esse outro aqui eu descrevo como pessoa ou grupo social, em se autorregular, em estabelecer as melhores escolhas para o seu modo de existir, desde que tenham condições que favoreçam, condições que facilitem esse processo de escolha, esse processo de autorregulação. Para isso, o profissional que atua à luz da ACP não é um profissional que vai dizer para o outro o que é melhor ou pior para ele ou para ela, mas que vai colaborar, que vai favorecer que esse outro possa cada vez mais ir se apropriando do seu lugar de fala, do seu lugar no mundo, do seu modo de existir, que não desconsidere a sua especificidade. Penso que a abordagem centrada na pessoa é uma proposta em psicologia muito aberta e afeita à diversidade, à pluralidade, a um olhar teórico que sim, que reconheça, por exemplo, a questão racial como uma questão que necessita estar presente dentro das relações de ajuda profissional.
Dito isso, eu comecei a observar, a partir do meu letramento racial, que seria esse letramento racial, meus estudos, minhas pesquisas, começando a acompanhar intelectuais, pensadoras, pensadores, profissionais, até mesmo procurando me engajar em grupos de estudo, me engajar em cursos, todos eles relacionados à questão racial. Então, nesse meu processo de sair do meu analfabetismo racial, dessa condição que do alto dos meus mais de 4 décadas de vida não tinha a clareza do quanto isso me atravessava, e na minha formação profissional, diga-se de passagem, não tive oportunidade de problematizar essa questão, uma vez caminhando nesse processo de letramento racial, eu começo a perceber que a minha prática como facilitador de crescimento, como facilitador de aprendizagem, começa a trazer alguns traços, alguns aspectos diferenciados. E aqui quem está falando é um profissional que nesse ano está completando 20 anos de formado e nesse tempo todo não parei de atender. Já desde os meus primeiros anos como psicólogo me engajei na docência. Dito isso, eu comecei a refletir, categorizar que aspectos seriam esses, à luz, volto a dizer, de uma proposta como a da ACP. Me coloquei a escrever sobre isso, a realizar recentemente um webinário sobre isso e, nesse momento, estar aqui com vocês compartilhando um pouco dessas ideias. Gente, deu para perceber que riqueza de conteúdo que tá vindo aí? Você não pode ficar sem assistir cada episódio dessa série. Já se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe o vídeo, deixe o seu gostei e convide várias pessoas a assistirem também. Ativa o sininho para não perder nada. O trabalho do Edson, o webinário que está rolando aí nas redes sociais e demais trabalhos que ele faz estão na descrição do vídeo. Caso você tenha interesse, dá uma olhadinha na descrição do vídeo que tem tudo lá para você.